Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar algumas dicas sobre como ajudar a você a focar nos seus estudos, no seu trabalho, nas suas tarefas, enfim. Como a gente pode criar um ambiente melhor para você conseguir se concentrar. E eu vou começar justamente falando sobre esse ambiente. A gente tem que ter um lugar específico para fazer as coisas. Então, por exemplo, tem um livro Hábitos Atômicos, que é bem famoso, que ele comenta exatamente isso. A gente tem que ter um ambiente específico para fazer cada atividade, porque o nosso cérebro associa o lugar em que a gente está com a tarefa que a gente vai fazer. Então, quando a gente senta na mesa da cozinha, por exemplo, a gente já sabe, agora é hora de comer. Então, se é hora de você estudar e você fica rondando lá pela cozinha, o seu cérebro vai ficar meio tipo, opa, é hora de comer, daí vai te dar mais vontade de comer, você vai acabar indo lá e assaltando a geladeira, por exemplo. Agora, se é hora de você estudar, você pega e senta na sua escrivaninha, por exemplo. O seu cérebro ativa, opa, é hora de estudar. Agora é um ambiente em que me exige, é uma atividade que me exige mais concentração. Eu sei disso porque eu estou nesse ambiente aqui em que eu já fiz várias vezes, que eu já estudei, já trabalhei várias vezes, então eu sei que esse é um ambiente em que eu preciso me concentrar mais. Agora, se você começar a pegar e fazer outras coisas aleatórias na mesa em que você estuda, tipo, pegar o celular, jogar, comer coisas, você vai começar a desvincular o objetivo principal daquele ambiente e o seu cérebro vai ficar meio perdido em relação ao que fazer. Por isso é bom a gente tentar ter um lugar para cada coisa. Óbvio que nem sempre vai dar certo, né? Às vezes a gente não tem espaço suficiente para ter uma tarefa específica para cada lugar, mas a gente pode tentar adaptar isso da melhor forma possível. Além disso, a gente precisa ter todos os aparatos adequados ali para a tarefa que a gente vai fazer, para até que não ficar interrompendo ela no meio. Por exemplo, se você vai estudar, deixar ali os seus materiais, a garrafa, ter uma boa iluminação, até estar com os óculos limpos, por exemplo, para estudar, e eliminar possíveis distrações e coisas que vão te desviar. Se você gosta de tomar café durante o estudo para se concentrar, já deixa o café pronto, né? Evitar para não ter que ficar quebrando o seu ciclo e a sua concentração. Outra coisa que ajuda muito é ter momentos de aliviar a mente, tanto durante esses blocos de tempo de tarefas maiores, quanto ao longo do seu dia. Às vezes, quando a gente está numa semana meio corrida ou se deixa levar pela rotina, não sei se já aconteceu com vocês, mas da sua cabeça não parar nunca. Então você tá tomando banho, você tá viajando, pensando em coisas muito aleatórias. Você tá estudando, você tá pensando no que você tem que fazer amanhã. E não consegue estar presente ali realmente no momento e se concentrar. Isso acontece porque a gente não tá com tempo suficiente, a gente não tem momento de silêncio e de reflexão suficiente. Então a gente acaba pensando nessas outras coisas que vão nos distraindo. A gente tá com a mente muito acelerada porque a gente não tá com as coisas bem definidas ainda. Então é bom você sentar não necessariamente, mas parar um tempo para refletir sobre a sua vida e tentar se organizar, acalmar a sua mente, colocar as ideias em ordem para você conseguir seguir o seu dia com uma mente mais quieta e silenciada, que não precisa estar sempre acelerada pensando no futuro. Isso é um dos papéis principais do planejamento, certo? Você ter ali anotado, programado as coisas que você tem que fazer para não ter que ficar pensando ao longo do dia já na próxima tarefa e qual que é o melhor jeito, a melhor ordem de fazer, qual que é a próxima coisa, né, no que você precisa fazer. Então, o planejamento ajuda muito nisso e momentos para parar
pensar e refletir sobre a sua vida e ordenar os seus pensamentos. Além disso, tentar tirar esses tempos, às vezes, durante a tarefa na qual você está se distraindo. Então, se você está estudando, por exemplo, e você percebe que está viajando, talvez seja a hora de você parar e dar uma pausa que seja de 1 ou 2 minutos para respirar. Às vezes isso parece perda de tempo, mas muitas vezes é o que vai te ajudar a colocar a cabeça em ordem para você continuar depois com uma qualidade muito maior que vai compensar esse tempo. Isso a gente consegue perceber muito, que é a hora de parar e dar uma silenciada na mente, quando a gente começa a pensar em outras coisas, e além disso, quando a gente começa a movimentar muito o nosso corpo. Quando a mente, ela já não tá parando, ela já tá distraída, a gente começa a tentar compensar isso com o corpo. Então, ficar mexendo no cabelo, que é uma mania que eu tenho que parar, inclusive, ficar batucando, fazendo barulhos, enfim, estralando, assobiando, tentar ficar se mexendo. Isso, o seu corpo, ele tá dando sinais de que a tua mente já tá inquieta, de que ele precisa se movimentar para se manter acordado. E a gente pode fazer isso de várias formas, seja parando um tempo, como eu já falei, para respirar, pode ser escrevendo, escutando alguma música relaxante, olhando para a natureza, olhando para alguma pintura, para algum quadro bonito, mas realmente ter só alguma atividade em que você precise parar e que não esteja acontecendo nada que te exija muita concentração, mas que também não seja uma atividade para você só ficar pensando aleatoriamente, que tenha um objetivo, tenha um foco, um ponto de concentração, mas que também não seja algo que necessite de uma super atenção. Já que eu comentei bastante sobre essa coisa de você estar sempre pensando no próximo passo, numa rotina ansiosa em que você não consegue estar realmente ali presente, uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é desapegar do que não é essencial. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente já está pensando no próximo passo, mas não é uma coisa tão urgente que a gente tem que fazer, né? Se a gente for realmente parar para pensar no que a gente tem que fazer, é uma lista imensa, gigantesca e que a gente nunca vai conseguir dar conta. É que nem a louça, a gente nunca consegue resetar. Parece que sempre que você lava vai surgir mais coisa. A gente sempre tem mais tarefas surgindo. E se a gente for para cada uma delas, a gente parar o que a gente está fazendo e começar, a gente nunca vai terminar as coisas. Por isso é importante, eu já falei em outro vídeo aqui, a gente ter um backlog, que é uma lista onde a gente vai anotar essas ideias, tarefas, coisas que surgem, mas que não é para ser feito ou pensado imediatamente. E isso é ótimo porque evita perder tempo com coisas que são desnecessárias, porque às vezes a gente tem a sensação de que aquela coisa é urgente para ser feita, mas na maioria dos casos não é tanto assim quanto a gente pensa. E isso vale para qualquer coisa mesmo, seja tarefas, algum compromisso que você lembrou que precisa fazer, qualquer coisa mesmo, às vezes até uma curiosidade, alguma coisa que você queira pesquisar, alguma dúvida que surgiu no seu estudo. É claro que é importante durante o estudo a gente tirar as nossas dúvidas, por exemplo, que surgem, mas tem coisas que estão mais para curiosidade do que para o estudo mesmo. Tudo isso a gente precisa aprender a distinguir e colocar no backlog pode te ajudar, porque daí passado aquele tempo ali, você consegue refletir muito melhor se aquela coisa era realmente importante. E já que eu tô comentando sobre estudo, falando sobre isso, uma ideia é você pensar se para distinguir o que é realmente para o seu estudo e o que é base de curiosidade, é se você perguntaria aquilo para um professor na sala de aula. Será que você faria ele perder o tempo de aula? Você faria ele perder tempo com aquela sua dúvida?
aplicando essa situação para os seus estudos pessoais, para o estudo individual que você está fazendo, isso ajuda a distinguir aquilo que é mera curiosidade daquilo que é uma dúvida realmente sincera. Precisamos aprender, então, a colocar ordem na nossa vida e deixar de ser ansioso e de querer fazer tudo na hora. E o backlog é uma ferramenta que eu acho super útil. Eu tenho um caderno que eu separo, né, por categorias. Eu expliquei melhor no vídeo anterior. Se quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir, o último vídeo que eu postei, que eu falo mais sobre isso, como é que eu organizo as categorias do meu backlog. Outro ponto importante que ajuda muito na concentração é escolher os melhores horários para as coisas. Óbvio que não vai ser perfeito, ninguém consegue montar uma rotina perfeita, mas tem coisas que eu sei que não dão certo. Por exemplo, eu fazer alguma atividade que exija muita concentração mental depois da academia. Porque na academia a gente tá com toda aquela barulheira, um monte de coisa acontecendo. Quando eu chego em casa, minha cabeça tá naquele ritmo ainda de música e agitação. Então eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes só o tempo do banho, às vezes já resolve, pra realmente relaxar e você conseguir tirar aquela agitação para conseguir se concentrar para a próxima tarefa. Outra coisa que eu sei que é depois de comer, por exemplo, o nosso corpo, ele tá concentrado em fazer a digestão. Então, é muito difícil se você, assim, por exemplo, acabou de ter a principal refeição do dia e logo depois já querer fazer alguma coisa que exija muita concentração, vai ser um pouco difícil, porque as suas forças estão voltadas para outro lugar. O seu cérebro está voltado para outras funções. Então, você ter esses momentos mais... conseguir organizar melhor ao longo do seu dia como que o seu corpo funciona melhor e alinhar, então, o corpo e a mente. Inclusive, já que eu estava falando de comida, uma ferramenta muito boa que pode ser usada é o jejum para estudar. Que você dá um tempo ali que o seu cérebro ele consegue funcionar de uma forma muito melhor e conseguir se concentrar. É uma ferramenta que pode ser usada, que pode auxiliar na concentração. Outro ponto relacionado a escolher o melhor horário é justamente evitar as telas à noite também, que isso vai atrapalhar a sua rotina no outro dia, porque você não vai conseguir dormir também. Tentar concentrar, então, as tarefas que precisam isso de tarde ou de manhã. Ou, por exemplo, fazer atividades criativas mais no início da manhã, rezar sendo a primeira tarefa do seu dia, em que a sua mente não foi exposta a tanta informação, a tanta agitação, então você consegue se concentrar melhor, certo? Então, olhe para o seu dia como um todo e ajuste ele conforme as atividades fixas que você tem, como as refeições, vá organizando. Por exemplo, tentar colocar o estudo, então, no período intermediário entre as refeições ou no final, antes de você comer, mas não logo após de comer. Esses são só alguns exemplos, mas realmente tentar adaptar as suas tarefas e a sua rotina, tentando relacionar isso com o seu corpo. Então, tarefas que exigem mais concentração, fazer durante o dia, em que a gente está na luz do sol, o nosso cérebro entende que a gente está mais desperto, que a gente está mais acordado. E, por exemplo, fazer leituras ou coisas mais reflexivas durante a noite, em que a gente já está cansado, a gente já está mais voltado para nós mesmos. De noite a gente está mais voltado para nós mesmos e por isso talvez seja o momento propício para a gente fazer esses momentos de reflexão, de escrita, de autocuidado. Eu gosto muito desse tema sobre como alinhar o corpo e a mente para trabalhar juntos para o nosso cérebro funcionar e potencializar os nossos estudos e os nossos trabalhos. Eu gosto muito desses temas. E eu gostaria de saber se vocês têm interesse nisso, se quiserem alguma coisa sobre isso,
Deixem aqui nos comentários, que daí eu vou dar uma olhada nos temas que vocês sugerirem, para eu pesquisar mais, me aprofundar mais nos assuntos e conseguir trazer uma referência mais completa aqui para vocês. Espero que tenham gostado, beijos e até a próxima!